sabe? E pelo menos eu ouvi de uma pessoa que eu amo, né, que é meu irmão, ele refletindo muito sobre aquilo, e eu achei muito interessante quando ele virou e falou, cara, e engraçado, aí o que é o Bitcoin? Ele falou assim, o teu dinheiro é honesto. E ele se referia de fato ao Bitcoin. Eu achei, aqui eu falei assim, agora a chave tá mudando, tá começando a compreender. Cara, eu acho que isso é exatamente isso, né? A gente nunca viveu num mundo com dinheiro honesto antes, assim, tipo, reduzindo ao mais básico, assim, é aquela história, não é que a gente quer por exemplo, o que que é o Fed? Ou o que que é o sistema Fiat? O sistema Fiat é que os bancos centrais podem imprimir dinheiro. O que que são as shitcoins? As shitcoins é que todo mundo pode imprimir dinheiro. O que que é o Bitcoin? Ninguém pode imprimir dinheiro. Não tem nenhuma vantagem indevida. Não quero ter vantagem. Não quero que ajudar meus amigos. O legal do Bitcoin é que é um dinheiro justo, é um dinheiro honesto. Isso é realmente uma ficha que não é simples cair, mas quando ela cai começa toda essa parte de queda na toca do coelho mesmo. Então talvez daqui a um tempo seu irmão vire bitcoinheiro mesmo. Pô, eu tô doido pra trilhar essa jornada junto com ele. É um desejo, assim. Vai ser bom, vai ser bacana. Mas cada um tem o seu momento e eu acho que a melhor definição, ter uma boa definição para isso, cada um vai pagar o preço que merece pelo seu Bitcoin. Deixa eu aproveitar para deixar uma sugestão de leitura aqui, galera, do dentro dessa matiz aí entre malandragem e às vezes não só ter uma vantagem muito boa, né, que é o canto da sereia estatal. É interessante ler um negócio que foi escrito há quase 500 anos, que é o Discurso da Servidão Voluntária, Etienne de la Boétie, é interessante ver que em 500 anos o mecanismo não mudou, né? Você tinha lá o tirano e, e vai distribuindo pequenas vantagens e formando uma base de apoio, né? O serviço público hoje é isso, né? É uma dependência tão grande que a pessoa, a hora que isso afundar e começar a ameaçar cair, as pessoas vão sair da zona do conforto para defender e não deixar que caia, né? Porque é o Estado abraçou muita gente para fazer sua base de apoio, né? É, o Estado é um vírus mental muito forte, né? É uma ideia que a maioria das pessoas. Ah, não dá, cara. Toda vez que a gente tá falando disso, não tem como não voltar naquela cena do Matrix, quando o Morpheus tá treinando o Neo a entender que todas as pessoas que ainda não acordaram podem ser um agente disfarçado, né? Daí tem a loira lá de vermelho, daí o Neo não presta atenção, fica olhando a mulher, daí ele olha de volta, tem um maluco com uma arma na cabeça dele. E é foda, mas é isso. E tipo, podem ser nossos pais, podem ser nossos irmãos, podem ser nossos amigos, mas a verdade é que muita gente é muito programada e a exceção das pessoas consegue dar esse passo para trás, entender que está sendo manipulado, entender que. Ah, bom, é só ver os últimos 2 anos, né? Tipo, os últimos 2 anos deu para ver claramente quem tem algum senso crítico mais apurado e quem simplesmente compra a ideia do status quo sem refletir a respeito. Acho que os últimos 2 anos, hoje em dia já é 2 anos e 3 meses, né? Mostra mais do que qualquer outra coisa, assim, tipo, como mesmo pessoas inteligentes, mesmo pessoas com bom senso, pessoas que antes de 2020 você pensaria que estariam ligadas, mostraram o contrário, assim, né? Mostraram que sim, chega num momento de manipulação a partir das emoções e do medo, que de fato o ser humano é muito programado, né? É muito programável. O que por um lado é assustador, mas por outro lado é libertador, assim. Tipo, dá pra saber que tá, a gente também não tem o que fazer. E aí esse é um argumento até em favor da adoção seletiva, que a adoção completa é meio que inviável no nosso momento histórico e o importante no nosso momento histórico é plantar as sementes de um processo que ainda vai levar muito mais tempo. Então,
sei lá, na minha visão, isso é um argumento a favor da adoção seletiva e de plantar sementes e ir acordando poucos a poucos para ser as pessoas que deixam de ser esses agentes. Mas é isso, o cidadão médio, será que ele vai conseguir aprender a fazer autocustódia? Será que ele vai conseguir ter essa responsabilidade? Ter tanta responsabilidade? É difícil pra caralho, na real. Depende muito da idade também da pessoa, né? Que, tipo, às vezes eu acho que a gente é privilegiado de estar nesse momento agora, no nascimento do Bitcoin, no crescimento do Bitcoin no início, tendo essa idade que a gente tem, que já é madura e tal, né? Uma criança aí de 12 anos não ia sacar isso nunca, né? E eu acho que as próximas gerações também já vão vir mais, quer dizer, algumas, né? De certa forma, mais próximo de tudo que é tecnológico, e isso dá pelo menos um alento, né? Eu tenho filhos pequenos, eu pensei que seria mais difícil falar disso para eles, mas é, como eles interagem muito com jogos, essas coisas, e dentro desses jogos já tem aquela economia ali, ele já entende a ideia de, né, de você fazer cumprir missões para adquirir moedas e tal. Tem sido. Foi uma ferramenta, foi uma maneira muito legal de estar educando eles e eles já sabem, eles já lidam, né? Que Bitcoin é a melhor moedinha. Eu acho isso muito, mó barato. E que hoje a minha maior missão é essa: é como eu vou educá-los para que eles tenham a compreensão, né, do quão importante é isso e a responsabilidade que é. Mas eles já estão expostos, eles já aprendem, eles já sabem que existe, entendeu? E tem aquela coisa, né, para os mais jovens, querendo ou não, a gente sempre pensa que tudo o que aconteceu antes da gente nascer é história e que o mundo é o que existe desde que a gente nasceu. Então, desde que, sei lá, o pessoal de 10 anos, 15 anos de hoje em dia tem consciência, o Bitcoin já existe. Então, para essas pessoas, o Bitcoin já tem uma puta validação social. Sabe? É diferente do que para um economista boomer de 50, 60 anos. Tipo, a cada geração que chega, é muito mais fácil as pessoas estarem abertas e já terem a validação social no Bitcoin, já entender que, pô, não, isso aqui é um dinheiro desde que eu me entendo como gente, desde que eu conheço o dinheiro, tem o Bitcoin lá, o pessoal falando que o Bitcoin não vai dar certo e, no entanto, o Bitcoin tá lá. Então, no fundo, assim, sei lá, no Eu fundo os haters vão morrendo com o tempo também, vai sobrar só a pessoa que acredita. tem esse fator geracional, mas assim, eu vejo que não é tão difícil você levar isso a essa nova geração. Eles absorvem muito fácil. Uma outra coisa que eu penso muito, cara, vai ser no eixo geográfico, cara. E agora, eu estava olhando, né, o mapa desses 44 países digamos, esses 44 países, esses 45 países, contando El Salvador, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se eles de fato adotarem e o Bitcoin gerar neles o efeito que a gente vê ele no micro, que são nos indivíduos, aí nós somos a amostragem, se nessas comunidades o Bitcoin gerar esse efeito que ele gerou na gente, cara, vai ser uma mudança de muito brutal. E ali eu acho que vai ser o maior fator validador. A gente tem a riqueza hoje no eixo norte e você vê ele migrar para países tropicais, que, via de regra, são todos subdesenvolvidos. Eu tô de olho nesse mapa aí, cara, e eu quero me cuidar, quero ter a oportunidade de ter visão para poder ver isso aí acontecer. É igual o capitalismo, né? Na guerra contra o comunismo lá na Guerra das Coreias. Era o mesmo povo, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte era o mesmo povo e separou. A Coreia do Norte, hoje em dia, você vai ver uma pessoa comum lá, população comum, até na altura ela é inferior à da Coreia do Sul, né? Então é uma No- diferença brutal. e nos últimos, né, 50, 70 anos, a gente teve muitos conflitos no,
no âmbito, né, leste-oeste, e agora a gente vai ver uma mudança. Acredito que o Bitcoin possa ser uma máquina de revolução, né, monetária, que vai provocar fortes mudanças no eixo norte-sul. E isso, pelo menos a nossa geração ainda não viu. É onde o capitalismo tem espaço para desenvolver ainda, né? Na África, e é onde que a população ainda cresce, né? Na Europa decresce, aqui mesmo na América do Sul, principalmente no Brasil, a natalidade é baixíssima, então eu acho que o lugar que ainda falta o capitalismo florescer e tudo, e a gente torce para que aconteça, é no continente africano mesmo. É onde tem dor. Exatamente. Eu sempre penso nisso. Eu, sei lá, eu fui para El Salvador lá em novembro, na conferência lá, Adopting Bitcoin. E tinha dois alemãos lá no albergue e claro que eles não entendiam o sentido do Bitcoin. Eles, desde que eles se entendem por gente, eles vivem num lugar rico, com moeda forte. Primeiro era o marco, depois o euro. E daí tinha eu, um argentino, e a gente era bitcoinheiro. Por quê? Porque, porra, quantas hiperinflações não teve na Argentina desde que o cara tava vivo, sabe? Eu sou brasileiro, eu sei que eu não vou confiar em político e eu sei que, beleza, eu era muito moleque no final da última hiperinflação, mas mesmo não tendo hiperinflação, tipo, o que é o Brasil no dia a dia? Sabe? Eu confio no real. Então é isso, querendo ou não, a gente que tá na periferia, assim, dos países econômicos do mundo, a gente tem um tipo de dor muito maior. A gente, no fundo, a nossa reserva de valor é mais instável do que a reserva de valor de quem vive numa moeda mais forte. Então o Bitcoin faz mais sentido. O sentido do Bitcoin fica claro mais rápido pra gente, assim. Então eu concordo totalmente, assim, tipo, por um lado, os americanos ainda têm o maior poder de compra por conta do dólar e a adoção lá vai manter os americanos e os Estados Unidos como um todo muito rico, na minha visão. Mas com certeza vai ter uma puta mudança geral conforme os países vão adotando e é sempre legal ver que em índices relativos tem uma adoção muito maior nos países mais pobres, assim. Tipo, tem adoção P2P, mercado P2P muito grande na Nigéria, por exemplo. E em volume de dólar não é a mesma coisa que os Estados Unidos, mas em quantidade de pessoas com certeza é maior. E aí o que é legal? O que é legal é que essas pessoas já estão tendo um delta maior, assim, beleza, não é o mesmo dinheiro do americano, mas é melhor do que a alternativa do que eles teriam. Então, que nem vocês falaram, essa questão de, pô, que isso vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Puta, essa é a parte que eu, sei lá, essa parte humanitária da tese do Bitcoin é uma parte que eu gosto muito, assim. Eu sempre uso ela pra convencer o pessoal mais de esquerda, assim, tipo, uns amigos que ainda são mais da USP, mais cabeça socialista, assim, cabeça mais coletivista. Eu sempre uso os textos do Gladstein que fala dessas coisas, assim, de como é o Bitcoin no Afeganistão, como é o Bitcoin em Cuba, como o Bitcoin quebra o colonialismo no norte da África, sabe? Essa é uma parte que eu acho muito legal também da tese. Então, concordo totalmente que esse encontro que, sei lá, se ainda, que ainda está acontecendo ou já aconteceu, dos 44 países mais El Salvador, é um negócio que daqui a algumas décadas talvez a gente veja a foto dele nos livros de história, assim. Tipo, que nem a gente vê fotos de Bretton Woods. Oleta, aproveitando Pode falar. Vai daí, Vod. Não, então, só para... dentro disso aí que você falou, além daquele painel da Bitcoin Miami agora, né, que tinha lá a norte-coreana, a afegã e tal, tem o The Little Bitcoin Book, né, que é uma referência que eu peguei lá, alguém mandou lá no João Grilo, que é só o Human Rights Case, né? O livro é só sobre isso, né, falando de China, eu acho que não tem português ainda, mas é muito bom. Fica aí a sugestão de leitura, é pequeno, ótimo de ler o pequeno livro do Bitcoin.
E o que a gente estava falando agora, né, é que no cerne da questão o Bitcoin traz liberdade econômica, né? Você pega o site com o ranking dos países que têm mais liberdade econômica, você vê Singapura lá, que algumas décadas atrás era o que? Era nada, né? Coreia do Sul também era nada, era um país pobre. E o Bitcoin traz essa liberdade econômica. E esses países agora que vão adotar agora, a tendência é essa, ser a próxima Singapura, um país totalmente desenvolvido. E eu acho que a teoria dos jogos está rolando solta aí. Pensa que se uns 4 ou 5 países desses começarem a se pagarem com o Bitcoin, já é uma mudança muito forte aí em 2022, né? Tem o caso do Equador, que é o mesmo de El Salvador, né, que ele era dolarizado, então tem eu acho que El Salvador mandou alguém, né, além do Paraguai, que não tem moeda, o Panamá tem mais ou menos, e toda a área do Franco CFA, que é escandaloso, né? Isso não ter sido ensinado na escola é um crime, né? Que colonialismo existe até hoje, né? Tá todo mundo ali sob o jugo do Banco Central Europeu, né? Por meio da França. Então, esses aí que são a minha maior torcida. Sim, mas uma coisa que também faz sentido a gente pensar no ponto de vista de teoria dos jogos é exatamente o oposto a esses. Beleza, esses são os mais importantes do ponto de vista humanitário, principalmente os africanos, assim, fato. Mas e quando o primeiro país que tem uma impressora começar a comprar Bitcoin? Ele simplesmente pode hiperinflacionar a própria moeda atual para fazer um lastro sólido para a economia do futuro comprando muito Bitcoin. E isso na teoria dos jogos, que é ter um player que imprime dinheiro sem custo para comprar Bitcoin, é um negócio que ou esse player vai muito bem e tipo afoga todos os outros, ou ele acelera a adoção de todos os outros para impedir que ele faça isso sozinho. Então, assim, o primeiro país que tem uma própria impressora e que perceba essa dinâmica e que imprima dinheiro para comprar Bitcoin, esse passo da teoria dos jogos vai ser interessantíssimo. Assim, Você descreveu. Vai daí, Void. eu acho que quem tem impressora hoje, principalmente os Estados Unidos, eu acho que os outros países não têm demanda pelo dinheiro deles, né? Eles iam começar esse processo de imprimir para comprar Bitcoin e logo ia acontecer igual a Terra Luna, imprime quantas unidades que a Terra Luna imprimiu, mas não vale nada, entendeu? Eu acho que por enquanto essa arma está mais forte por os Estados Unidos, então eu acho que ainda tem essa força os Estados Unidos. Você acha que um Brasil ou uma Turquia assim não conseguiria comprar vários e vários bilhões porque já hiperinflacionaria a própria moeda antes disso porque não teria demanda? Eu, pode ser, eu não sei a parte numérica aqui para saber se eles conseguirem, sei lá, se o Brasil quiser, por exemplo, vai pensando no Brasil. Eu não sei se a gente já tem um orçamento tão grande que a gente consegue simplesmente colocar umas compras de Bitcoin no meio e, sei lá, não vou falar que é como se as nossas contas fossem saudáveis, mas pensando que, entende o que eu quero dizer? Talvez daria para Então, acomodar. Isso eu não sei eu dizer. acho que teria um efeito legal, mas eu acho que não teria efeito infinito igual os Estados Unidos, que ninguém, nenhum país demanda real no mundo, né? Eu acho que ia acabar, ia destruir completamente o real, essa estratégia aí. Então teria um limite de tempo aí para fazer essa jogada. Se Outro fizesse fator. meter no louco mesmo, né? Se fizesse disfarçado, tudo bem. Se fizesse meter no louco, você ia gerar um repúdio muito rápido. Né? Em pouquíssimo tempo, ninguém ia trocar Bitcoin por real, né? Falou, os caras estão metendo louco. Sim. Aí teria que ser ele ia acabar falhando em pouco tempo. A velocidade de depreciação da moeda fiat ia ser brutal demais. Outra coisa também, aí a gente vê, né, até a mecânica do Ravi. Felizmente já tem mais de 19 milhões de bitcoins produzidos. Eu acho que isso teria sido muito danoso se isso fosse lá atrás, 1 ou 2 ciclos atrás, ou algum país vislumbrasse essa possibilidade e ter acumulado quantidades absurdas de bitcoin. Então, hoje eu acredito que até essa mecânica do halving, a gente ter
muito poucos bitcoins a serem produzidos, acho que até minimiza esse tipo de ataque também. Seria a Michael Saylorização dos bancos centrais, né? Porque Sim, quem é que exatamente. nunca não ficou doido para meter um ataque especulativo? Eu fiquei, tinha gente lá com juros a 2% explicando no Twitter como é que fazia, aí, vendendo, parcelando boleto, pegando dinheiro, né? Eu fiquei louco para fazer, o Michael Saylor fez. É um ataque especulativo, só que num nível muito maior. E outra coisa, né? O movimento desse, o que isso, por exemplo, igual ele citou, tanto o Brasil, até mesmo um player como o Brasil, o que isso significaria para toda a comunidade e para todo mundo, sabe? Então acho que isso seria mais um fator catalisador de uma hiperbitcoinização. Então eu acho que ia fluir não só o real inflado ou o dólar inflado, mas boa parte da economia mundial, e isso seria o sinal verde para uma hiperbitcoinização. Eu vejo também por esse lado, não sei vocês. Questão de tempo para mim. Não, mas um movimento desse, tipo de alguém ligar a impressora com a clara intenção de acumular bitcoins, entendeu? Eu acho que uma hora vai acontecer. Vai ter tipo um FOMO, né? Mesmo que o país esteja atrasado, ele vai ser obrigado a fazer isso no futuro. Esse seria o momento do estoque do FOMO, né? O Leta tanto gosta de falar. Essa hora que a curva acaba de virar, aí um abraço. Aí seria um processo extremamente rápido. A água bateu na bunda nos bancos centrais. Eu acho que vai acontecer, mas é aquilo que vocês falaram e eu concordo. Tipo, o interesse dos bancos é tentar fazer o mais disfarçadamente possível, né? Tipo, a hora que alguém vê que um banco central está deliberadamente fazendo isso, não sei, acho que podem ter consequências fortes no sistema tradicional como um todo, né? Não sei, se o estoque to FOMO realmente aconteceu, o que isso significa para onde esse dinheiro está saindo? Porque o dinheiro está entrando na rede Bitcoin, mas de onde o dinheiro está saindo, será que esse sistema para em pé do jeito que a gente conhece? Então, não sei, é interessante fazer esse exercício mental e, sei lá, que nem a gente falou antes aqui, é um negócio que eu vou pegar a pipoca assim para assistir, vai ser interessante ver o desenrolar disso aí. Eu só consigo ver como fase final. Não tem fase depois dessa. Quando isso acontecer, acabou, né? Não tem mais para onde correr. Ali jogaram a toalha e terminou o processo. Talvez nessa fase que você não consegue. É nessa fase que precificar, igual a gente precifica hoje, perde o sentido também, né? É igual precificar em Bolívar. Quando isso acontecer, perde o sentido precificar. Aí acaba a unidade de conta do Fiat também. Todos os houses vão estar precificados nesse momento. Aí é que a gente vai ver, né? A verdadeira face de determinados estados, né? E o que eles vão fazer com a gente, ou no sentido de uma caçada a detentores de Bitcoin. Eu também, às vezes, fico pensando num cenário pior como esse. Do cenário pior eu sempre penso que depende quando aconteceu o colapso, assim, depende de quanto tiver sido adotado já. Tipo, sei lá, 60% da população adotou. É mais difícil caçar. 1% da população adotou. É mais fácil caçar, assim. Então, sei lá, nesse sentido eu acho que o number go up de pessoas adotando é até mais importante que o number go up do preço, assim, sabe? Para fortalecer a rede, fortalecer o Bitcoin como ideia. Nesse sentido, é claro, Bitcoin vale um Bitcoin, e o que a gente precisa é de mais adeptos, é só isso. É bem simples, né? Pensando por esse lado. Galera, eu já esgotei minha pauta aqui, o que eu tinha anotado sobre vocês, assim, uns temas para explorar, tudo mais.
Vocês têm coisa que vocês querem trazer, assim, coisas que a gente ainda não comentou e vocês acham interessante? Quero deixar uma pergunta aí para a galera. Posso? Claro, Claro. imagina. Como é que a gente extrai o melhor do Bitcoin Twitter, né? O que eu sei fazer é só seguir um monte de bitcoinheiro, silenciar algum bolha libertino que esteja mostrando a bunda lá, que teve isso também, mas e clicar no botãozinho de ver o feed pela ordem cronológica, né? Que senão vem muito, parecia para mim bolsonarista, parecem as coisas, os bad vibes também. Como é que você usa? Eu já vi o Leta falar sobre isso, mas não entrou em detalhes. Como usar o Twitter, o Bitcoin Twitter, como um superpoder? Querem começar ou começo eu? Começa você. Cara, eu tenho uma tática bem pouco estruturada. Eu sigo basicamente os plebes gringos americanos, e aí quando o Twitter aparece lá embaixo, você quer seguir todo mundo com um perfil parecido? Eu dou sim. Então assim, eu vou no jeito mais generalista possível e eu tenho uma tolerância zero. Assim, a pessoa que fez qualquer coisa que eu não acho que agregou, eu deleto, eu tiro ela, sabe? Eu deixo de seguir. Isso eu faço bastante, principalmente com os plebes gringos e com o pessoal que produz conteúdo na gringa. Daí o pessoal brasileiro, no fundo, não sei, no fundo eu vou seguindo o pessoal. A bolha ainda é tão pequena, tá ligado? Que você vai vendo, a pessoa fez um, dois, três comentários legais, daí eu começo a seguir, assim. Daí, sei lá, tipo, tem algumas 10 ou 15 referências que você sabe que o que a pessoa estiver publicando, o que a pessoa estiver compartilhando, provavelmente seja legal. Então eu também penso, sei lá, acho que cada um tem o seu dessas pessoas, eu até posso falar os meus, mas acho que é igual o de vocês, assim, sei lá, o pessoal que já estava na bolha no Twitter há um ano, há 6 meses, ou antes da gente entrar, e que já estava lá divulgando conteúdo, tipo, bitcoinheiros, Coreia, João Grilo, sabe? O pessoal de sempre aí. Mas no fundo, puta, eu acho que tem muito tentativa e erro, assim, tá ligado? Tem muito. É isso, você vai selecionando, você vai editando, mas é inevitável aparecer uns bagulho que é só perda de tempo no meio, assim. Não... Acho que quanto a isso é inevitável, assim mesmo. Mas sei lá, se é pra dar um conselho assim, eu diria segue os plebes brasileiros, gringos, segue os plebes. Que vai ter muito ruído, mas vai ter sinal no meio. E aí o que é difícil é saber selecionar o que que é ruído e o que que é sinal. Sabe, às vezes o cara parece um maluco, um cara muito estranho, daí você vê depois que 3 ou 6 meses depois que você aprendeu muito mais, estudou muito mais, você percebe que você está concordando com ele, você só não tinha entendido as premissas que baseavam o pensamento dele. Então, assim, pra mim o que eu mais aprendi é ser humilde e pensar que aquela pessoa com avatar estranho pode saber mais do que tá falando do que ela consegue demonstrar pela forma que ela tá se colocando, tá ligado? Então, pra mim é ter a cabeça aberta com os plebes e, sei lá, no fundo se a pessoa realmente sentou, entendeu o Bitcoin a fundo, provavelmente ela faz isso com as outras coisas da vida dela também. Então, puta, eu tenho muito mais abertura para ouvir alguma recomendação que vier de alguém que eu sei que tem essa prova de trabalho quando ela estuda, do que de uma pessoa aleatória, assim. Então, sei lá, daí você começa a ouvir falar da dieta carnívora. Eu não faço, mas eu tenho curiosidade. Por quê? Porque vejo um pessoal que eu sei que leva a sério esse tipo de estudo, tá ligado? Então, não sei, já falei muito, mas é basicamente isso. Segue os plebes que eles têm um filtro contra bullshit apurado, se eles compraram a ideia do Bitcoin. Então provavelmente vai ser pessoas que vão valer a pena seguir pelo resto também. No meu caso, eu tenho duas contas no Twitter. Uma que eu não falo nada, só read only, né? E essa conta eu já tinha há muito tempo, desde 2018, na época que nem tinha essa bolha brasileira ainda.
E eu criei para escutar o Nick Szabo, né? Que hoje em dia ele já não posta mais nada. E eu fui selecionando, tipo, maioria gringo lá, né? Aí no dia que eu tô atarefado, eu não tenho muito tempo para interagir, eu só olho nessa outra conta que tá selecionada, e no dia que eu tenho mais disponibilidade, eu interajo com as pessoas nessa conta mesmo, Void Dark, né? Que já tá a maioria dos brasileiros lá. Comigo, a minha chegada no Twitter foi engraçado, né? Porque a sensação que eu tive na bolha é que eu fui convidado para uma festa fantasia, e só eu que não sabia que era uma festa fantasia. Então, o meu perfil, ele não tinha PSEC nenhum e tal. Foi uma coisa que eu demorei muito a desenvolver, ainda é bem, bem fraco. Mas, assim, eu me vejo muito em... parece que eu caí muito dentro da bolha e hoje está confortável, tem muito pouco tempo de Twitter. Então, eu gosto muito de informações. Pô, hoje saiu lá o cartão em Lightning. Eu fico vendo essas coisas e basicamente eu sigo vocês. É bem simples assim. A pessoa me segue, eu costumo retribuir seguindo de volta. Então, para mim é muito tranquilo. Agora, que é um lugar que dá para aprender muito e que a informação circula muito rápido, isso eu estou achando muito da hora. E para mim, eu ainda estou nessa fase. Assim, cara, que ferramenta incrível. Como é que isso me conectou a tanta gente? Pô, pessoas que eu tô aí há anos admirando, consumindo conteúdo. O próprio Explica Bitcoin foi um caso desse. Hoje estou aqui. Eu acho que isso se deve muito, muito ao Twitter. Pô, sensacional. E eu acho que eu teria uma coisa a dizer assim para eu fechar aqui minha participação. O meu olhar é muito assim, eu não sei se é por causa das minhas condições socioeconômicas e tal, e eu não vejo o Bitcoin ainda chegando nessa camada. Eu estou, né, eu entrei. E às vezes eu não vejo uma linguagem ou, sabe, o conteúdo que fizesse sentido para uma determinada camada da sociedade, entendeu? E eu acho que eu vou debruçar meus esforços nessa direção. E aí dizer para todo mundo, para quem é assalariado, tá ali ralando igual um maluco e tá CLT, cara, começa por você, é pouco, faça a sua medida. Cara, que seja R$ 50, mas vá lá com disciplina. Entra, só pensa em entrar, que eu acho que tem um mito sobre o investimento para essa classe de que, investimento o cara movimentou R$ 100.000, aportou 30. E não, isso é uma maratona. Cara, pega lá a sua medida, vai, não acho que seja pouco. Isso em Bitcoin, dado ao tempo, isso vai representar muitos anos de trabalho em relação à referência ao momento atual. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixaria aí para... Entra, mergulha, faça a sua primeira compra, estude como um louco e que o futuro pode ser brilhante. Agradecer aí o convite, cara, um prazer conversar com o Leta, com o Papagaio, com o Void. Cara, obrigado mesmo, é um momento muito, muito especial para mim. Os últimos anos, assim, foram... como eu falei, né? Eu entrei no Bitcoin diante de situações extremas, perda da visão, várias coisas na vida familiar acontecendo. Então, assim, foi um momento muito divisor. E depois de quase 3 anos, tá aqui é um prazer, assim, que eu só tenho uma palavra, gratidão. É isso aí, galera. Bitcoin One. Pô, ficou até sem graça, cara, imagina. Tamo junto. E, sei lá, Void, Papagaio, vocês querem fazer considerações finais também, alguma coisa, ou só deixar aquele abraço? Ô, Leta, deixar mais uma recomendação de leitura.
tem um site que tem me feito muito bem, né? Fala mais de psicologia, Carl Jung, fala de Nietzsche. Então tá me dando uma paz, que é o Academy of Ideas, né? Entra lá, tem canal no YouTube, canal no Rumble, tem um site lá. Tem muita coisa de valor lá, e tá explicando o que a gente está passando, o psicólogo de formação em massa. Tem sido muito bom, recomendo fortemente aquele negócio para você entrar e maratonar. Fora isso, gratidão, né? Se eu queria deixar, talvez uma próxima oportunidade, uma coisa mais good vibes, né? Hoje eu estava muito espírito 38, que eu escutei ele outro dia e não me canso, sabe? Deixa uma frase dele também, né? Famosa, que em guerra de extermínio não tem perdão nem rendição. Nós já estamos no tudo ou nada. Mas fora isso, foi um prazer, né? A gente com poucas interações, como o Bitcoin é um filtro, com uma ou duas interações você já sabe que a galera é firmeza, vontade de fazer cada vez mais interações, estar junto e compartilhar. Para o Jeff, conte comigo, se você quiser, para contribuir para o seu canal, da forma que eu puder, dou toda a força, que seja um projeto de muito sucesso e que salve muitas almas também. Muito obrigado, galera. Eu também queria, nas considerações finais, agradecer a quem cria conteúdo, principalmente no Brasil, porque vocês que estão criando conteúdo estão acordando muitos leões para o Bitcoin Only, né, para o maximalismo. E eu tô bullish pra caralho com a comunidade brasileira e eu acho que é isso que a gente precisa, que enquanto existir pessoas éticas e inteligentes, o Bitcoin reinará. Então, bullish total. Bom, tá, então só agradecer os 3 convidados também pelo tempo de vocês e, cara, eu tô autista pra caralho também, bullish pra caralho, é o que eu falei, o DeepL é bom pra gente que tem convicção e, puta, agora é o momento de plantar semente, é isso, quem entrou agora pensa que o plano é pra daqui a 2 halvings e que o melhor que pode acontecer pra você, pra mim e pra todo mundo que tem esse pensamento de longo prazo é comprar mais Satoshi com o mesmo real aplicado. E aí concordo com o que o Jeff falou, que pode ser R$ 50, pode ser R$ 25, é o dinheiro que você tiver, assim, vai pensando que o dinheiro que você tiver preserva melhor valor no tempo se tiver investido numa coisa que não está perdendo o poder de compra do que numa coisa que está perdendo o poder de compra. É simples assim. Então, se é 10 conto, se é 50 conto, se é 1.000 conto, tanto faz. Vai estar melhor investido, se é para o longo prazo, se você não vai precisar na semana que vem e a volatilidade não vai te ferrar, ele vai estar melhor investido em Bitcoin. Então, bom, só deixar aquele abraço para todo mundo que está ouvindo e até a próxima.